Então, aula gravada. Vamos lá falar de lançamento vertical. Vou pedir para que todos desliguem o microfone agora, tá bom? Por favor. Ô, professor, só uma coisa, o senhor conseguiu colocar Felipe na ligação? Eu liguei para ele, mas só que ele não atendeu. Vou tentar de novo aqui. Professor, ele disse que tá na ligação, só que acho que não tá aparecendo aí. Felipe de Lima, Felipe de Alfaia, já? Lima Oliveira Alfaia. Ah, já tá aqui já tá. Tá bom. Pronto. Vou continuar, tá? Vou pedir que vocês desliguem o microfone aí. Vou ativar o mudo aqui, eu vou dando a aula, depois vocês perguntam, tá? Tá tudo gravado. Então vamos lá. Então, vamos estudar lançamento oblíquo no vácuo. Eu deixei uma frase aqui do Galileu, que não existe nada mais antigo que o movimento. A primeira coisa que surgiu no universo talvez tenha sido isso, o movimento, né? O movimento de galáxia, o movimento de corpo celeste, o movimento das pessoas, o movimento dos relacionamentos também. E aí, acho que Galileu também estava pensando nisso, né? Enfim. Então, o lançamento oblíquo é aquele lançamento em que a trajetória ela faz um ângulo, né? Que a gente chama de ângulo oblíquo, tá? É um ângulo menor que 90 graus. A gente chama de oblíquo porque faz uma diferença entre aquele lançamento vertical, que é para cima, né? Quando você joga uma bola para cima, tá? E o lançamento oblíquo, toda vez que a gente lança um projétil, uma pedra, por exemplo, obliquamente, a trajetória dessa partícula, desse projétil, ela é uma parábola, como está indicado aqui na figura, né? Então, aqui nós temos dois elementos interessantes. A altura máxima atingida pelo projétil, né? No nosso caso, nosso projétil será o foguete, e o alcance máximo atingido. Tá? Para a Olimpíada da OBA, esse alcance máximo aqui é o que vai ser avaliado. Se eu não me engano, para a gente, que é nível 4, o menor alcance, a menor distância atingida tem que ser 90 metros. Se eu não me engano, tá? Não tenho tanta certeza sobre isso. Eu vou ver direito. E esse θ aqui é o ângulo inicial de lançamento, tá? Que ele pode variar de 0 a 90 graus. Tá? Mas, claro, se eu colocar em 90 graus, é um lançamento vertical. Então, a gente vai colocar esse ângulo aqui sempre entre esses dois extremos, 0 e 90. Ok? Tá? E esse ângulo aqui, ele dá o ângulo de lançamento inicial, que é o ângulo que a velocidade fará com o solo, que é o nosso sistema de referência, para determinar esse ângulo. Certo? E por que eu chamo oblíquo no vácuo? Porque estamos desprezando a resistência do ar. Se eu estou lançando um objeto aqui, o ar está passando aqui, certo? E é intuitivo que esse movimento do ar vai atrapalhar o projétil que está subindo, certo? Então, se tiver esse ar, essa resistência do ar, nós não teremos essa parábola aqui perfeita. Nós teremos uma coisa menor que isso, porque o ar está empurrando o projétil de volta para trás, certo? Então, isso é uma situação em que existe resistência do ar. Para situações em que não existe resistência do ar, que no caso é o vácuo, né? Não existe ar, a situação é essa aqui desenhada, uma parábola perfeita, tá? E aí é o que a gente vai focar, porque o foguete que a gente irá lançar, ele tem uma aerodinâmica de tal forma que essa aerodinâmica ajuda a diminuir os efeitos da resistência do ar. Então, a trajetória do foguete vai ser bem parecida com essa. Então, se a gente for estudar ponto a ponto esse movimento, né, que é o ponto inicial, essa velocidade, ela faz um ângulo θ com a horizontal, e essa velocidade, por ser um vetor, ela vai ser decomposta em duas velocidades, uma que é horizontal e a outra vertical. E em cada ponto a gente vai ter essas componentes, certo? Aqui nós temos essa componente, essas duas componentes. Aqui em cima,
como o projeto está praticamente paralelo ao eixo X, nós temos apenas uma componente, que é a componente vertical. Aqui embaixo teremos duas componentes novamente, aqui embaixo duas componentes novamente. Uma coisa interessante a se notar é que a componente horizontal, que a gente chama de componente X, ela é sempre paralela ao eixo X e sempre aponta para a direção do movimento, sentido do movimento, né? Para frente. E a velocidade vertical, ela é para cima na subida, e quando ela chega no ponto máximo da trajetória, né, na altura máxima, ela é zero, e aí depois ela começa a ser direcionada para baixo, certo? E aqui é interessante, porque nessa direção, a direção horizontal, não existe nenhuma força agindo na partícula, porque a gente desprezou a resistência do ar, que no caso viria aqui nessa direção contrária. Como não existe, então a partícula não está submetida a nenhuma força nessa direção. Portanto, a gente conclui que a velocidade nessa direção, na direção horizontal, que é Vx, é sempre constante, ok? Só que na direção vertical nós temos uma força atuando na partícula, no projétil. No caso, é a força peso, certo? Então, quando o projétil está subindo, essa força peso está puxando a partícula para baixo, portanto, o movimento ele é desacelerado. E quando ela chega no máximo, no pico máximo, essa velocidade se anula e o peso continua agindo, trazendo a partícula para baixo. E aí a velocidade começa a mudar de direção, de sentido, sendo direcionada agora para baixo e de forma acelerada. Então, na subida é desacelerado e na descida acelerado. Ok? Então, aqui só para destacar, essa velocidade total, essa daqui, que é tangente à trajetória, ó, ela é sempre tangente, é a soma vetorial dessas duas componentes, Vx e Vy. E aí vamos separar esses dois movimentos, movimento vertical e movimento horizontal. O movimento vertical, que eu estou chamando de movimento de subida e descida, ele é regido pela força peso, certo? Então existe uma aceleração. Portanto, o movimento na horizontal é um movimento que a gente chama de movimento uniformemente acelerado, MRUV, né? Ou movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Então, a situação que temos é essa. Então, a velocidade ela é variável na subida de forma decrescente, chega no ponto máximo, ela é zero, e aí começa a aumentar direcionada para baixo. Tá? E o valor dessa componente vertical é o valor da decomposição do vetor, que é a velocidade inicial, que é essa daqui, tá vendo? Inicial a trajetória, vezes o seno do ângulo que ele forma com a horizontal. Pronto, sabemos qual é essa velocidade inicial, e para saber qual vai ser as fórmulas que vai reger o resto do movimento, será a mesma fórmula do movimento retilíneo uniformemente variável, que vocês conhecem, né? Então, essa fórmula aqui, que é o chamado sorvetão, sorvete, você chama de sorvete, e a equação de Torricelli. Lembrando que a equação de Torricelli é independente do tempo, aquela que a gente utiliza quando a questão não dá o tempo, certo? Então, aqui é a velocidade da partícula em cada ponto e aqui é a posição da partícula em cada ponto, certo? Esse alfa é a aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, que a gente está trabalhando aqui. Ok? O peso, a força peso, ela é uma força cujo efeito da aceleração, cujo efeito é acelerar o corpo com a aceleração da gravidade. Para o movimento horizontal, como não existe força na horizontal, nós estamos desprezando a resistência do ar. Então, se não há força, então o movimento é um movimento retilíneo uniforme. Não existe aceleração. Portanto, a velocidade ela é constante, tá?
Então, se a velocidade é constante, ela vai seguir as leis do movimento retilíneo uniforme. X é igual a Vxt, tá? E esse Vx é o quê? Que é a componente x da velocidade inicial. Essa componente aqui, ó, que vale o valor da velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Ok? Então, se a gente analisar aqui essa figura, ó, em cada ponto, ela vai estar, a velocidade x vai estar orientada para a mesma direção e sentido, tá? E tem o mesmo valor, constante. Ok? Esse azão aqui, estou chamando de alcance. O alcance é o quê? É a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Ele é calculado como sendo o módulo da velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do arco duplo desse ângulo sobre G, tá? Essa fórmula aqui dá para ser obtida, não é o nosso foco aqui, tá? E ela não precisa ser gravada. A gente vai utilizar ela toda vez que a gente precisar usá-la, nós iremos ver, verificar e utilizar, tá? Não precisa gravar nada, aqui nada se grava. Não se preocupe com isso. Então, entendemos já que esse movimento oblíquo ele é dividido em dois movimentos, o movimento horizontal e o vertical, tá? O movimento vertical ele é regido pelo movimento retilíneo uniformemente variado, as leis que vocês já conhecem, e o movimento horizontal regido pelo movimento retilíneo uniforme, que as leis vocês já conhecem também, as leis que regem o movimento uniforme. Continuando, esse alcance do lançamento ele é dado por esse resultado, né, que é possível de ser demonstrado aqui, tá? Mas não vai ser o meu foco, não é o foco da gente. E ele é necessário porque precisamos saber como calcular isso para lançarmos o foguete. Imagine que aqui é um foguete que a gente está colocando um ângulo de lançamento, e aí eu lanço o foguete, ele faz essa parábola, e aí eu preciso saber qual é o alcance atingido por esse foguete. Então eu faço o cálculo e depois faço a medição, posso descobrir alguns dados, como por exemplo a velocidade inicial do foguete, posso descobrir qual é a aceleração da gravidade se eu quiser, tá? E aí eu trouxe um exemplo para que a gente faça e entenda a aplicação desse movimento, tá? Então, esse exemplo, vou ler ele aqui direito. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então, esse Vzão aqui, esse de cima, ele tem módulo de 100 metros por segundo. E numa direção que forma com horizontal um ângulo θ, esse ângulo aqui de baixo, pintado de azul. Tal que o seno do ângulo é de 0,8 e o cosseno de 0,5. Ele manda adotar G igual a 10. Então, ele pede para determinar os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, ele quer saber, ó, Vx e Vy no instante de lançamento. Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou abrir o Word. Deixa eu ver aqui as dúvidas, tá, gente? Deixa eu ver. Gustavo está perguntando. Então, quando o componente de Vy iniciar sua trajetória no eixo vertical, sua velocidade será reduzida até atingir zero, quando chegar ao ponto máximo, e depois voltará à aceleração devido à ação da força-peso sobre o corpo. Já na componente Vx permanecerá com a sua velocidade constante, desde que não haja resistência do ar. Exatamente, Gustavo, né? Só uma partezinha aqui que você deveria trocar é isso aqui, ó. Depois voltará à aceleração devido. A aceleração é a mesma em todo o percurso, na subida e na descida. Então, você vai trocar aqui a aceleração por velocidade. Depois voltará a velocidade devido à ação da força-peso. Tá? A aceleração continua presente na subida e na descida. Professor, Oi. esses
Diga, Arielle. Esse slide tem como o senhor deixar na conversa? Tem sim. De qualquer forma, o vídeo está aqui gravado. Eu vou deixar aqui na conversa o vídeo gravado para a gente consultar toda hora que tiver dúvida, tá? Eu vou resolver aqui a questão. Deixa eu abrir aqui um documento no Word. Fazer o exemplo aqui. Para a gente entender passo a passo. Então, para fazer uma questão de física, é interessante que inicialmente vocês anotem os dados da questão. Então, ele está dando V0, vou colocar aqui dados da questão. Então, ele dá V0, que é igual a 100 metros por segundo. Depois ele dá o seno do ângulo, seno e cosseno. Igual a 0,6. Então, são esses os dados da questão, tá? E na letra A, o que ele está pedindo é as componentes da velocidade. Então, ele quer saber o V0y, coloco interrogação aqui, e o Vx. Quais são esses valores? Ele pergunta. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Ok? A gente sabe que V0y é a componente da velocidade na direção y, que é calculado como sendo V0 vezes o seno de θ. V0 vezes, vou colocar aqui o sinal de vezes para vocês enxergarem, vezes o seno de θ, tá? E aí, eu coloquei a fórmula, agora basta colocar os valores que vêm dos dados. Eu já tenho V0 aqui e tenho o seno. Então, isso vai ser 100 vezes 0,8, igual a 80 metros por segundo. Ok. Para Vx, a mesma coisa. Eu sei que Vx é igual a V0 V0 vezes agora o cosseno de θ. Então, coloquei a fórmula, agora coloco os valores. Vezes 0,6. Isso vai dar 60 metros por segundo. Ok. Vamos lá para a letra B. Na letra B, ele pede um instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Então, ele quer saber o instante em que ele chega aqui nesse ponto, né? O ponto mais alto da trajetória. Isso, pronto. E aí eu vou recorrer à equação do movimento uniformemente acelerado, tá? Ou do movimento retilíneo. Aí vamos ver o que a questão dá de dados para a gente chegar nesse resultado, certo? Nesse ponto aqui, o que nós temos? A velocidade na direção y é igual a zero e a velocidade na direção x é constante. Então, eu vou utilizar a fórmula, a equação da velocidade do movimento retilíneo uniforme, variado, uniformemente variado. Vou colocar aqui, vou escrever essa equação, em que a velocidade na direção y
é igual a velocidade inicial y, tá? Menos gt. Ok? Por que menos gt? Menos porque eu estou orientando a minha trajetória para cima. Então, se eu estou orientando para cima, a gravidade está para baixo. Então, o valor da gravidade é negativo. Ok? Tem que ficar assim para poder caracterizar o movimento acelerado. O professor GT é o que? É gravidade vezes tempo? Isso, exatamente. Hum. Certo? Pronto. Então, a equação da velocidade no movimento acelerado é essa. Velocidade é igual a velocidade inicial menos gt. Aí ele quer saber qual é o tempo para ele atingir a altura máxima. Na altura máxima, a velocidade na direção y é igual a zero. Portanto, zero vai ser igual a velocidade inicial na direção y, 80, menos g, que é 10, vezes o tempo, t. Pronto, vou resolver essa equaçãozinha aqui e descobrir o valor de t. Portanto, eu vou passar o menos 10t para o outro lado, vai ficar 10t igual a 80. Então, t é igual a 80 sobre 10, que é 8 segundos. Então, o tempo para ele alcançar a altura máxima é de 8 segundos. Então, só para a gente olhar aqui direito, então ele vai subir. Quando ele chegar aqui nesse topo, a velocidade na direção y é igual a zero, e aí ele atingiu a altura máxima. Agora ele vai começar a cair. Tá? Então, e esse tempo aqui a gente descobriu que é 8 segundos, tempo de subida. Qual seria o tempo de descida? Pergunta aí para se fazer. Se a gente olhar essa figura aqui, ó, ela é simétrica. Então, o tempo que ele percorreu para chegar em cima tem que ser o mesmo tempo para chegar embaixo, porque a figura é simétrica. Então, 8 para subir, 8 para descer. Portanto, o tempo total vai ser de 16 segundos. Concordam comigo? Isso é quase intuitivo. Certo? Professor, a gente já tinha visto esse assunto, um assunto parecido em matemática, que foi sobre vértice de x e de y, alguma coisa assim. Isso. Parábola também. Isso. Vocês viram isso em matemática, em física. Como eu falei inicialmente, essa matéria, essa FITEC, ela é multidisciplinar. Você vai ver várias disciplinas aqui. Matemática, física, química, biologia, enfim. Na questão letra C, ele pede a altura máxima atingida pelo corpo. Aí eu vou agora recorrer à equação do movimento acelerado, que ele quer saber de altura, né? Então é na vertical. Então y é igual a v inicial y, v0y, vezes t, menos gt ao quadrado sobre 2. Essa é a equação da posição da partícula no tempo, tá? Movimento acelerado, não sei se você já conhece. Então, já sei esses valores. Ele quer saber qual é o valor da altura, tá? O valor dessa altura máxima atingida. Então, Hzão aqui. Então, para eu saber qual é o valor de y, o Hzão naquele tempo, eu vou substituir o tempo de 8 segundos. Porque ele não demorou 8 segundos para subir até aqui. Pronto. Então, eu vou colocar 8 segundos aqui no tempo e descobrir qual é o valor de y, que espera que seja o valor de h. Portanto, Hzão é igual a... Quem é esse V0y? 80. Vai ficar 80 vezes o tempo de subida, 8 segundos, menos g, que é 10. Ô, professor, esse 80 que tá falando aí, V de Y, é elevado a T ou é vezes T? 80 vezes t. Parece que tá elevado. Não, é vezes. Colocar o sinal de vezes aqui, melhorou?
Melhorou. Pronto. Menos gt ao quadrado, então 10 vezes 8 ao quadrado, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 80 vezes 8, dá 640, não é isso? Menos, aqui vai dar 80 ao quadrado, 16, vezes 10, ou 80 ao quadrado, 64, perdão, vezes 10, 640, dividido por 2, 320. Correto? Não é isso? 64 vezes 10, 640 dividido por 2, 320. Então, 640 menos 320 dá 320 metros. Portanto, a altura máxima atingida, 320 metros, o Hzão. Deixa eu colocar aqui. Então, o Hzão, que é a altura máxima, é esse valor. Letra D. O alcance do lançamento. Então, ele quer saber esse valor de A. Então, a gente pode utilizar a fórmula que a gente viu lá. Alcance é igual a velocidade inicial vezes o seno do arco duplo dividido por G. Esqueci que aqui está o quadrado, perdão. Quadrado, tá? Ou a gente utiliza essa fórmula, ou a gente pode raciocinar um pouquinho olhando essa imagem. O alcance está na horizontal. Então, a gente vai usar o movimento que rege as leis que regem o movimento na horizontal. Na horizontal, o movimento retilíneo uniforme, certo? Que é igual a quê? X igual a Vx vezes T. Esse é o movimento do retilíneo uniforme, que é o movimento da horizontal, tá? Vocês vão ver que utilizando essa fórmula ou essa, eu vou ter que obter o mesmo resultado, tá? Então, ele quer saber o valor de x, né, o valor de Azão aqui, no tempo, no instante em que ele cai aqui no solo, tá? Que a gente viu que é 16 segundos. Então, para subir demora 8 segundos, para descer 8 segundos, então o tempo total que ele está no ar vai ser 16 segundos. Então, eu coloco aqui, no lugar de tempo, 16 segundos, e Vx é esse valor, e vou ter que obter o alcance. Então, fazendo isso, eu vou ter 60 vezes tempo de 16 segundos. Isso vai dar 6 vezes 16, 6, 72, é isso? 72, 720 metros. Vou botar aqui na calculadora para eu não fazer besteira. Ó, 960, aí, ó. Sabia que tá fazendo besteira. Então, o alcance, esse Azão, é igual a 960 metros. É que eu obtive utilizando essa fórmula aqui. A fórmula do movimento retilíneo uniforme. Se eu utilizar essa fórmula, eu tenho que obter o mesmo valor, tá? Só que o problema dessa fórmula aqui é que ele não deu o valor do ângulo inicial. Ele deu do ângulo, o valor do seno do ângulo, tá? Não deu o valor do ângulo inicial. A não ser que vocês tenham uma expertise aí de transformar um seno de um arco duplo em um produto de funções aí, tá? Eu vou fazer isso aqui, mas se vocês não souberem, não tem problema. Só vou fazer para a gente confirmar o resultado.
O seno de um arco duplo... O professor bateu. Calma. O seno de um arco duplo é 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo. Professor? Professor, Oi. ali é velocidade ao quadrado, né? Isso. Só vou confirmar aqui, tá? Eu vou substituir a velocidade ao quadrado, que é 100 ao quadrado, vezes 2 vezes o seno do ângulo, que é 0,8, vezes o cosseno do ângulo, que é 0,6, dividido por 10. Então, isso vai dar, fazer as contas aqui, 100 vezes 100, vezes 2, vezes 0,8, vezes 0,6, dividido por 10. Pronto, 960. Então, confirmamos o mesmo resultado utilizando um meio diferente. Ô, professor, esse 100 aí Portanto, vem de onde mesmo? Que tá 100 ao quadrado? que é a velocidade inicial ao quadrado. Essa aqui que ele deu, Ah, que tá dá na vendo? questão, né? Tá, entendi. Isso. E aí eu peço que vocês não confundam a velocidade com as componentes da velocidade, que são esses daqui. São coisas diferentes. A velocidade é o vetor velocidade. As componentes é a componente desse vetor. Certo? Não confunda uma coisa com a outra. Então, achamos o mesmo valor, tá vendo? Utilizando meios diferentes. Tranquilo? Tranquilo. Eu sei que bateu, mas só vou mostrar uma coisa aqui rapidinho, Ricardo, você que falou, que é esse aplicativo no movimento do projétil. Rapidinho, daqui a pouco você sai. Que a gente pode fazer vários experimentos aqui, inclusive para confirmar nossos cálculos, tá? Então, aqui você pode ajustar uma velocidade inicial, tá? 15, colocar 10. Ajusta o ângulo. Ajusta esse ângulo aqui e faz o lançamento. Tá? Bem interessante. A gente vai utilizar isso aqui na próxima aula para fazer alguns experimentos. E aí eu vou propor um desafio para vocês futuramente, que é para vocês ajustarem uma velocidade, um ângulo e prever qual vai ser o alcance. Tá? E aí vocês vão colocar essa esteira aqui no alcance previsto, utilizando esses dados. E aí vocês vão lançar o objeto, e esse objeto tem que cair em cima do alvo. Tá? Isso vai ser uma atividade que eu vou passar futuramente aí. Então, na próxima aula a gente fala mais um pouco sobre esse aplicativo. Mas se vocês quiserem já futucar, vocês vão lá no FET, site do FET, muitos vocês conhecem. Vou deixar o link. Pronto, vou deixar o link na conversa. Deixa o slide também, professor, por favor. Ok. Outra coisa, professor, a atividade que o senhor passou nova aí já é para fazer? Já para fazer. Eu deixei até o dia 30 desse mês. Tá bom. Beleza, professor. Então a gente já pode ligar. Calma. Deixa eu tirar umas dúvidas aqui. Quem perguntou? Eu, Giovana. Diga, Giovana. Qual é a atividade que você passou? Tá em tarefas. Procure aí em tarefas depois. Eu vou parar a gravação aqui, tá?